Meus irmãos, nesta noite nós estamos continuando estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vimos aqui a confusão que gerou um milagre. O milagre gerou uma grande confusão. Porque quando dizia Spurgeon que quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Se aviva no sentido de que ele se manifesta irado. Se Deus não fizer nada, o diabo fica quieto. Mas se Deus fizer alguma coisa, ele vai ficar nervoso. E, meus amados irmãos, nós acabamos de ler, desde a semana passada que nós estamos estudando, que o diabo levantou 4 homens. 4 homens. Um se chamava Anás, o outro se chamava Caifás, e o outro um tal de João, e o outro um tal de Alexandre. Glória a Jesus. Levantaram-se contra os apóstolos por causa do benefício. Nós meditamos a semana passada que aquela guerra não foi porque os apóstolos pecaram, mas foi por causa de um que, irmãos? Benefício. Por causa de um benefício. Versículo 9, por favor. Os irmãos me perdoem se eu tossir. É que estou guerreando contra esta enfermidade chamada virose. 4 e 9, veja aí, por favor. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. O que foi que os apóstolos fizeram com aquele homem enfermo? Me ajudem, eu quero o feedback da igreja, a participação. O que foi que os apóstolos fizeram com aquele homem aleijado há 40 anos? Fizeram um benefício. A missão da igreja na terra é fazer benefício, irmão. Pastor Ricardo acabou de falar do que Deus está fazendo ali em São Miguel dos Milagres. Nas bocas de fumo, o Senhor está trazendo e resgatando vidas. Mas o inimigo quer isso? Me ajudem a meditar. Ele quer, irmão? Não quer. Famílias restauradas, jovens resgatados, adolescentes. Então, quem trabalha para fazer benefício, se prepare para enfrentar. Quero parabenizar o Caminho do Arado. O Caminho do Arado, eu vi vocês de fato. Fique de pé o Caminho do Arado, irmãos, antes que eu esqueça. Esses jovens que foram falados esta noite aqui, eles prestam um lindo serviço ao reino de Deus. Amém? E depois eu vou mandar a minha oferta pelo pastor Luciano. Vocês aceitam? Apareceu até um sorriso na face, glória a Jesus. Estava tudo sisudo, mas agora riram. Amém? Os irmãos querem orar por esses jovens. Levanta a mão e diga amém em nome de Jesus. Mas tem mais, não tem? Não é só vocês não, tem mais. É porque não deu para vir todo mundo hoje. Deus abençoe, meus filhos. Viu? Parabéns pelo lindo trabalho. Amém? Então, irmãos amados, esses jovens, eles vão deixar as férias e vão se embrenhar nos sertões para fazer o quê? De acordo com o texto que acabamos de ler, irmãos? Um benefício às almas. Mas o lado do diabo, a missão dele é qual? É matar, o que mais? Roubar e o que mais? O diabo não faz benefício, ele faz malefício. E a igreja se prepare, porque daqui para frente vai se levantar Anás, Caifás, João e Alexandre vão se levantar. Já estão se levantando, jovens. Hoje eu passei o dia convalescendo por causa desta virose. E eu assisti um vídeo, mandaram para mim, um pastor mandou para mim. Na Irlanda, um pai denunciou a escola da filha,
uma escola cristã que deu aula de religião e a menina se converteu a Cristo. A escola cristã na Irlanda, dando aula de religião, a menina se converteu. E o pai ficou irado. O pai ficou irado porque a filha se converteu e denunciou a escola às autoridades. E as autoridades multaram a escola. Isso na Irlanda do Norte, lá no Reino Unido da Grã-Bretanha. O que é isso? Qual foi o mal que foi feito a essa jovem? Qual foi o mal que foi feito a essa jovem? Foi feito algum mal a ela? Foi feito um benefício. Quer dizer que o pai dela preferia que ela fosse o quê? O pai dela preferia que ela fosse uma meretriz, preferia que ela fosse uma bêbada, preferia que ela fosse uma toxicômana, preferia que ela fosse uma pervertida, né? Glória a Deus. Mas a igreja de Deus não vai deixar de fazer benefício à humanidade. Quem diz aleluia para Jesus? Ainda que se levante Anás, ainda que se levante Caifás, ainda que se levante João, e ainda que se levante Alexandre. Está na Bíblia, ninguém fique com raiva de mim, porque está na Bíblia. Glória a Deus. Esse pessoal não quer a prosperidade do Evangelho. Esse pessoal não quer ver as almas salvas. Esse pessoal não quer ver as almas libertas. Esse pessoal não quer ver a felicidade do povo, quer ver a miséria, quer ver a desgraça. Eles preferiam ver aquele homem o quê? Essa turma preferia ver aquele homem continuar o quê, irmãos? Aleijado. Veja que perversidade. Preferia continuar vendo o homem aleijado, inútil. E o diabo hoje, ele quer a mesma coisa. Ele quer que a sociedade fique inútil. Ele quer que a sociedade fique aleijada, deficiente. Mas Deus vai nos dar poder para resgatar estas vidas. Amém? Então, irmãos, eles foram para lá, foram para cá. E então, resolveram tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Vamos ver, versículo de número 18. Glória a Deus. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E chamando-os, chamando a quem? Me ajude a interpretar o texto. Aos discípulos. Chamando a Pedro e a João, que não era o João inimigo, era o João apóstolo. Chamaram os apóstolos e disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Me diga uma coisa, está acontecendo isso outra vez? Me ajudem? Me ajudem a interpretar. Não pode falar no nome de Jesus. Não pode pregar o Evangelho. Já existem hotéis e colégios que não aceitam mais, está aqui, nosso querido irmão Josué, que é Gideão, e ele sabe a luta que está enfrentando para distribuir Novo Testamento. A maior luta. Porque já tem hotel que não quer mais o Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala de Jesus. Já tem colégio que não quer, eles estão distribuindo na saída da escola, na calçada, porque o diretor não quer que fale no nome de Jesus. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar, irmão Josué. Eu fiquei no hotel a semana atrasada, e lá tinha um livro de budismo. Não sei se você já está sabendo disso. Não tinha o Novo Testamento dos Gideões, mas tinha um livro japonês, da doutrina, ou era budista, ou era shintoísta, estava lá como se fosse um Novo Testamento, de graça, colocado lá para o povo ler. O nome de Jesus não pode, mas o de Buda pode. O nome de Jesus não pode, mas o de Maomé pode. O nome de Jesus não pode, mas o de Allan Kardec pode.
Vocês estão observando? Leia de novo, por favor, esse versículo. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Nem falasse, nem ensinasse. Vocês que vão falar de Jesus, vocês que vão ensinar sobre Jesus, preparem-se, porque João, Anás, Caifás, Alexandre, vocês vão encontrar com eles, não com aqueles que já morreram, mas com o demônio que operava neles, para impedir que vocês falem no nome de Jesus. Não é para distribuir evangelho, não é para distribuir folheto, não é para distribuir Novo Testamento. Agora pode distribuir maconha na rua. Pode distribuir drogas. É verdade ou não, irmãos amados? Pode ensinar a assaltar. Pode ensinar a ser rebelde. Agora o nome de Jesus não pode. Você veja que não é novidade isso. O que está acontecendo hoje já aconteceu nos dias dos apóstolos. Aleluia! Mas o que foi que os apóstolos fizeram? O que foi que os apóstolos disseram? Versículo 19, olha o que foi que Pedro disse, o que Pedro respondeu. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Prossiga. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Pedro olhou para eles, irmão, isso é preciso poder, isso é preciso ousadia do Espírito Santo. Porque Anás era aliado de Roma. Caifás era aliado de Roma. João era aliado de Roma. Alexandre era aliado de Roma. Mas crente cheio do Espírito Santo não tem medo de enfrentar as autoridades malignas. Não tem medo não, irmão. Por que foi que eles tiveram aquela ousadia? 2 pescadores da Galileia, com ousadia daquela, um atrevimento daquele. Era um revestimento de quê? Me ajudem. Era um revestimento de quê, irmãos? De poder. O homem normal não pode enfrentar uma coisa daquela. O homem normal não pode enfrentar as autoridades com um poder tão grande. Diz, não, me diga uma coisa, é justo diante de Deus ouvir vocês antes do que a Deus? Eu vou deixar de fazer o que Deus manda para fazer o que vocês querem? Não. Não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Dá para dizer glória para Deus, irmão? Nós estamos precisando de uma juventude desse jeito. Nós estamos precisando de profissionais desse jeito. Nós estamos precisando de crianças desse jeito. Nós estamos precisando de senhores desse jeito. Corajosos, dispostos, revestidos do Espírito Santo de Deus para enfrentar este mundo mau. Glória a Deus, vamos evangelizar, irmãos. Vamos levar a palavra. Vamos levar a mensagem, o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, mesmo que Anás não queira, mesmo que Caifás não queira, mesmo que João não queira, mesmo que Alexandre não queira, mesmo que a turma do sumo sacerdote não queira, nós temos que obedecer primeiro a Deus, para depois obedecer aos homens. Irmãos, interessante que os próprios apóstolos ensinaram a obedecer às autoridades. Os apóstolos ensinaram a obedecer às autoridades. Paulo ensinou, Pedro ensinou a obedecer. Mas quando é que nós devemos desobedecer às autoridades? Quando é? Qual a excludente? Qual a excludente que nos impede de obedecer à autoridade? Quando a autoridade menor infringe a lei da autoridade maior. Quem é a autoridade maior?
Quem é a autoridade maior? Deus. E é o delegado, o juiz, o governo, é uma autoridade, mas é uma autoridade menor. Se a autoridade menor colidir com a autoridade maior, nós temos que obedecer à autoridade maior. Você diz amém em nome de Jesus? Você não pode obedecer à autoridade menor se ela colidir. Por exemplo, vai ficar difícil para os médicos. Vai ficar difícil para os médicos, para os médicos funcionários públicos. Por quê? Porque as leis agora querem que os obstetras, elas querem que eles façam abortos. Ceife a vida dos bebês. E um cristão vai poder fazer isso? Um cristão lavado e remido no sangue de Jesus? Um cristão que conhece Cristo? Um médico cristão que conhece a Bíblia? Ele vai preferir perder o emprego. Mas ele não vai fazer uma coisa dessa. Ele não vai obedecer àquela autoridade. Você tem que fazer. Um juiz crente para fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Olha agora, a lei diz que pode. E um juiz crente? E Deus diz que não pode. E agora? Irmão, nós estamos numa encruzilhada. Nós estamos entre a cruz e a espada. Chegou a hora da decisão, ou você é, ou você não é. Louvado seja Deus, irmão. Está ficando difícil. O funil está o quê? Quem sabe o que é um funil aqui? Quem conhece o funil? O funil é aquela lata, né? Que ela é larga em cima e vai o quê? Vai estreitando, aí fica aquele biquinho fino. O funil está estreitando, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus está com a sua igreja. O Deus de Daniel vai dar uma saída para você. Receba esta palavra. Vocês estão lembrando, pastor, o que é que vai ser de mim? Na Babilônia, Daniel recebeu ordem para fazer coisa errada. Recebeu ou não recebeu? Recebeu ou não recebeu? E ele fez? E ele perdeu o emprego? Por quê? Porque Deus deu uma sabedoria a Daniel. Deus deu uma sabedoria a Daniel. Ele chamou Arioque, porque, irmão, Deus vai te dar graça diante dos inimigos. Deus está falando aqui para alguém nessa noite. Daniel recebeu ordem para comer aquelas comidas contaminadas, comida que o judeu não podia comer, que eram sombra. Aquilo ali para nós eram sombras, eram figuras. E ele recebeu ordem para comer aquelas comidas contaminadas. E agora? Ele ia perder a bolsa de estudo. Ele ia perder a bolsa de estudo, porque ali era uma bolsa de estudos da faculdade da Babilônia. E ele ia perder a bolsa. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel perante o chefe dos eunucos. Daniel chamou o chefe dos eunucos. Quem sabe como era o nome dele? Hein? Aspenais. Chamou o chefe dos eunucos e disse: vem cá, rapaz, faça um teste com a gente. Olha, você dá aos incrédulos essas comidas sacrificadas aos ídolos, comida com sangue, carne de porco, galinha de cabidela, você dá para eles. E para nós israelitas, você dá legume cozinhado no vapor. Aí o Aspenaz disse: mas vocês vão ficar magros. Eu disse: faça o teste. Faça o teste, 10 dias. E o Aspenaz, e Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos.
Deus vai te dar graça. Deus está falando, vai te dar graça. Eu profetizo que você não vai perder sua bolsa de estudo. Quem recebe, diga amém. Você não vai perder sua bolsa. Você não vai perder seu emprego, porque o Deus que foi com Daniel, Ele é com você na sua faculdade. Aí, faça um teste. Fizeram um teste. A Bíblia diz, Deus deu graça a Daniel perante os olhos do chefe dos eunucos. Aí, quando foi com 10 dias, vieram os crentes e os não crentes perante o chefe dos eunucos. Diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais corados e mais bonitos do que os babilônicos. Aí agora veio a hora do teste, veio a hora da prova oral. Veio a hora da prova oral. E a Bíblia diz que Daniel e seus companheiros eram 10 vezes mais doutos do que os da Babilônia. Tu crês? Tu crês nisso? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, irmãos? Você não vai perder a sua bênção. Seja fiel ao Senhor, que o Senhor vai se responsabilizar. Vai ou não vai, igreja? Vai ou não vai? Não obedeça o homem quando a voz do homem contradiz a voz de Deus. Pedro disse, antes importa obedecer a quem? A Deus do que ao homem. Nós devemos obedecer ao homem. Veja, grave isso. Nós devemos obedecer ao homem, mas enquanto a ordem do homem não contradiz as ordens de Deus. Uma autoridade menor não pode contrariar a autoridade. E quem é a autoridade maior? Deus, não pode. Por exemplo, está aqui o pastor presidente e está aqui um pastor auxiliar. O presidente dá uma ordem e o pastor auxiliar dá outra ordem diferente. A quem a igreja deve obedecer? A quem a igreja deve obedecer? Por lógica, por razão, por raciocínio? Ao presidente. Porque ele é uma autoridade, mas é uma autoridade menor. E a autoridade menor não pode contrariar a autoridade maior. Vocês dizem amém em nome de Jesus? Mas por que era que eles tinham aquela autoridade? Por que era que eles tinham uma coisa que incomodava os inimigos? Vamos ver no capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Irmãos, evidentemente esse versículo se refere que eles tinham estado com Jesus pessoalmente, fisicamente. Eles passaram quantos anos com Jesus? Eles passaram quantos anos? 3 anos. 3 anos e meio. E quando a pessoa está com Jesus e tem comunhão com Jesus, ele recebe uma autoridade. Mas hoje, você pode estar com Jesus hoje? Me ajudem a entender. Me ajudem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus disse, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram, e eu não vejo Jesus. Mas hoje eu já estive uma entrevista com Jesus. E eu tenho certeza que tem crente hoje que já esteve na presença de Jesus, conversando com Jesus. Você pode até não ter letras. Você pode até ser indouto. Eu não estou fazendo, nem a Bíblia está fazendo uma apologia à burrice. Nem está fazendo uma apologia à ignorância. Não estamos fazendo uma apologia à ignorância.
Mas o mais importante é você ter comunhão com Jesus. Como é que nós estamos em comunhão com Jesus, na presença de Jesus? Quando é? Diga duas maneiras principais pelas quais nós estamos na presença de Jesus, e dessa presença recebemos autoridade, recebemos sabedoria, recebemos poder. Quais essas duas coisas, essas duas condições? Orando, lendo a palavra. Orando e lendo a palavra. Quanto mais você ora com a Bíblia aberta, quanto mais você ora de joelhos com a Bíblia aberta, mais você absorve de Jesus. Mais você recebe de Jesus. Mais você conhece Jesus. Mais você desfruta de Jesus. Com a Bíblia aberta em oração, você vai ter uma comunhão muito forte com o Senhor Jesus Cristo. E com essa comunhão, você vai ficar muito forte e todo mundo vai perceber, esse homem esteve com Jesus hoje. Essa mulher esteve com Jesus hoje. Porque quem está com Jesus fica diferente. Quem está com Jesus tem um brilho diferente. Quem esteve com Jesus tem uma glória diferente na sua vida. Amém. Mas, irmãos amados, vamos agora mais adiante. Nós vemos aqui, irmãos, que os inimigos não puderam com eles. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Lutaram, mas não teve jeito. Eles não puderam com os apóstolos e não vão poder com a igreja. Eles não vão poder com a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu tenho plena convicção que a igreja nunca será vencida. Ela será combatida, mas ela não será vencida. Vai não. Lutaram e deram de mão deles. Vamos ver, versículo de número 23. E soltos eles... Pronto. Foi o que eles fizeram? Foi o que eles fizeram, irmãos? Irmão, não tem quem possa com a igreja. Vão ter que abrir mão. O Império Romano lutou quantos anos contra a igreja? Quem sabe dizer quantos anos o Império Romano lutou contra a igreja? 300 anos. Mas disseram, o jeito que tem é abrir mão, porque não tem quem possa com esse povo. Eles não brigam, eles não usam armas, eles não usam baionetas, eles não usam espadas, eles não usam bombas atômicas, mas o melhor que faz é abrir mão desse povo. Porque ninguém pode com este povo, irmão. Solto eles, prossiga. Foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. Solto eles, foram para os seus. Foram para onde? Para a igreja. Foram para onde? Para a igreja. Naquele tempo, a igreja não tinha templo. A igreja se reunia nas casas dos crentes mais ricos. Lá em Jerusalém, a igreja se reunia na casa de Maria. Maria, mãe de João Marcos. Ela era uma mulher rica. Ela tinha uma casa grande. E ela tinha um cenáculo. O que é um cenáculo? É um primeiro andar. Por que se chama cenáculo? Cenáculo vem de cena, de onde vem a palavra ceia. É porque a janta da noite era feita nesse primeiro andar, no lugar da cena. Em espanhol é cena.
Em espanhol, a ceia se chama Santa Cena. Por isso que se chama cenáculo. Porque era o lugar onde à noite se jantava. Era o lugar onde se servia a ceia à noite, porque era mais fresco, era mais arejado. Toda casa rica tinha um primeiro andar grande. E era nesse primeiro andar da casa de Maria, a mãe de João Marcos, que a igreja se reunia. Por que a igreja não tinha templos? Aí vem a pergunta, por que não tinha? Quem sabe explicar por que a igreja não podia construir templos? Por quê? Porque a igreja não era reconhecida. Os ignorantes dizem, a igreja primitiva não tinha templo. Nem tinha e nem podia ter. Porque a igreja não era reconhecida pelo Estado. A igreja era perseguida. Como é que vai construir sem o Estado liberar? Como é que vai construir sem o Estado permitir? Sem licença, sem alvará? Como é que pode construir? Pode, João, construir assim? Então a igreja não tinha templo, não é porque é proibido a igreja ter templo. Me diga uma coisa, a igreja se reunia na casa de Maria, era ou não era? Quem de vocês hoje tem uma casa que caiba a este povo? Quem tem uma casa que caiba a essa reunião de hoje, que é uma igreja pequena, nós somos uma igreja pequena aqui. Tem alguma casa aqui em Maceió? Quem quer levar esse povo para a sua casa terça-feira que vem? Levante a mão, quem quer levar esse povo para a sua casa terça-feira que vem? Por mais grande que seja a sua casa, não cabe. Por maior que seja a sua casa, não cabe. Pastor, e aqueles 5.000? Eles faziam cultos no alpendre de Salomão. No templo lá de Jerusalém, no alpendre. Porque eles não tinham direito de construir. Passaram quase 300 anos. Antes de Constantino, já havia igreja. Eu li recentemente que na cidade de Nicomédia, em 280 a.C., depois de Cristo, já havia um templo tão grande na cidade de Nicomédia, no Império Romano, que era maior do que o palácio do governador. A igreja ficava defronte do palácio do governador, isso em 280 depois de Cristo, antes de Constantino, cerca de 30 anos antes de Constantino, já existia lugares onde existiam templos. O governo já estava o quê? Nesse período, já estava flexível, já estava dando alvarás para que as igrejas construíssem templo. Então, irmão, Deus não é contra que a igreja tenha templo. A igreja primitiva não tinha templo por causa das circunstâncias. Não havia liberdade, não havia como construir. As outras religiões tinham direito, mas os cristãos não tinham direito, porque era uma religião não reconhecida pelo Estado. Só depois, com o decorrer do tempo, a igreja foi vencendo e foi podendo. A igreja mais antiga que existe, as ruínas, existia, mas talvez hoje não exista mais, por causa da guerra na Síria, era a igreja de Dura Europos, do terceiro século. 200 e pouco, foi encontrada debaixo da areia uma grande igreja cristã, com batistério, até com sala de escola para crianças. Essa igreja tinha até salas de escola para as crianças. Mas não sabemos se essa igreja existe mais por causa dos muçulmanos que acabaram com a Síria, destruíram os prédios, destruíram a arqueologia, destruíram tudo. Não se sabe se existe mais essa igreja, esses restos de igreja ali na Síria, na cidade de Dura Europos. Então, irmãos amados, vamos ver se vocês aprenderam. Por que é que a igreja primitiva não tinha templos? Me ajudem. Por que é que se reunia nas casas dos crentes que tinham casas maiores? Por quê? Por uma questão quê? Que a igreja não era reconhecida, não tinha licença para construir. Não é porque era proibido ter templo, não, é porque não tinha como. Aleluia! Então, irmãos, mas eles foram para a casa de Maria. E lá a igreja estava reunida. Lá a igreja estava reunida. E quando eles chegaram lá, irmãos, contaram para a igreja. Vê que coisa linda. Versículo 23, outra vez. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Contaram para a igreja. Meus irmãos, vocês não sabem o que foi que aconteceu. O Caifás, o Anás,
E o crente gosta de contar história, né, irmão? Ó, irmão, Caifás e Anás estavam lá virados no cão. E o tal de João e o tal do Alexandre era o pior de todos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó, irmão, mas lutaram contra a gente, mas não teve jeito. Glória a Jesus. A gente venceu e estamos aqui dando glória ao nome de Jesus. Quem diz aleluia para Jesus nessa noite? Aí foram fazer o quê, irmãos? Foram fazer o quê? Orar. Desculpem, eu não vou pedir muita desculpa, não. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Quem pode dar glória para Deus? Mas eu acho que a oração foi mais fervorosa do que isso, assim. Assim era fazendo medo das crianças, glória a Deus. Então, irmãos amados, eles fizeram uma oração de quê? De gratidão pelo livramento. Agora, interessante. Eu aprendo que a igreja, em lugar nenhum da Bíblia, se ora aos santos. Em lugar nenhum da Bíblia se ora à Virgem. Em lugar nenhum da Bíblia se ora às almas do purgatório. Em lugar nenhum da Bíblia se ora aos mártires. Se ora a quem, irmãos? A quem é que se deve dirigir a oração? Ao Senhor. Ao Senhor. Você pode ajudar as pessoas mostrando na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia se ora a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Maria, a Pedro, a João. Eles oram ao Senhor: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Eu desafio na Bíblia onde é que tem uma oração aos mortos. Eu desafio na Bíblia onde é que tem uma oração aos anjos. Onde é que tem uma oração aos espíritos dos falecidos? Não tem. Toda oração é dirigida a Deus. Diga glória para Jesus, irmãos. Toda oração na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é dirigida a Deus. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Louvado seja Deus, irmãos. A oração tem que ser feita a Deus. E baseada, segunda coisa que eu aprendo, é que ela tem que ser baseada nas Escrituras, nas promessas. Vamos ver aqui, versículo 25, irmão. Eu quero que vocês prestem bem atenção no 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Olha, irmão. Volte, por favor, ao versículo 25. E que disseste pela boca de quem? De Davi, teu servo. O que foi que Davi disse? Porque bramaram as gentes e os povos pensaram. Ele está citando a oração, ele citar o Salmo 2. Citar o Salmo 2. Senhor, Tu falaste pela boca de quem? Falaste pela boca de quem, irmão? Davi. Pastor Isoldo, e essa oração é oração baseada nas promessas de Deus na Bíblia. Eu tenho o costume de orar com a Bíblia aberta, apresentando a Deus as promessas que estão onde? Apresentando a Deus as promessas que estão onde, irmão? Na Bíblia. Na própria palavra dele. Isso na igreja antiga chamava lécio divina. É você orar a Deus usando as próprias palavras que Deus fala na sua palavra. Essa semana meu disco enganchou. Quem lembra do tempo do LP que enganchava? Quem lembra? A agulha enganchava. Está com mais ou menos umas 4 semanas que o meu LP de oração enganchou no Salmo 68.
Está com as 4 semanas que toda vez que eu vou orar, Deus me leva a de joelhos, abrir a Bíblia no Salmo 68 e orar o Salmo 68, citando Deus, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assim, a tua palavra, e eu vou lendo o Salmo e vou apresentando a Deus, porque isto é bíblico. Orar com a Bíblia, orar com as Escrituras, isso chama-se Lécio Divina em latim, que quer dizer lição divina. Orar lendo as próprias promessas de Deus que estão na sua palavra. Você vê que eles disseram, ó Senhor, volte por favor um pouquinho. Eles disseram, tu que disseste pela boca de quem? Pela boca de quem, irmão? Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Onde é que está essa palavra? Salmo 2. No Salmo 2. Eu passei um ano orando com Isaías 35. Passei um ano, durante um ano orando, e quando eu ia orar, o Espírito de Deus me guiava para ler Isaías 35, e eu orava versículo por versículo, e dizia, Deus, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assim, eis que o deserto florescerá como a rosa, como o narciso, aleluia, e eu orava aquele Isaías 35 todo, louvado seja o nome do Senhor. Passei mais de um ano orando Isaías 35. Louvado seja Deus. Aprenda a orar, irmão. Pastor, eu não tenho que orar. Ore com a Bíblia. Ore com a Bíblia. Os apóstolos, a igreja primitiva orava citando as sagradas Escrituras. Se você pegar um salmo, se você pegar uma passagem do Evangelho, se você pegar uma passagem dos profetas, o Espírito Santo vai lhe guiar, vai faltar tempo. Vai terminar a hora da oração e você não vai orar tudo, porque Deus vai lhe tomar, Deus vai abrir sua mente, Deus vai abrir seus horizontes e você vai ter muito o que apresentar a Deus. Quem diz amém? Como é que se chama esse tipo de oração com a Bíblia? Lécio, que escreve-se Létio, mas pronuncia-se Lécio. Lécio divina é você orar com a Bíblia, é você orar apresentando a Deus a própria palavra de Deus, apresentar a Deus as próprias promessas de Deus. E eu tenho vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram apresentando as Escrituras, apresentando as promessas de Deus, e aí você vai, minha avó dizia, você vai descambar. O que é fulano descambou? É quando demora muito, né? Descambou. Você vai descambar na oração. Não é assim, pastor? Vai andar, glória a Jesus, vai andar até glória a Deus. Então, irmãos amados, aprenda com a Bíblia. Primeira oração deve ser feita a quem? Vê se vocês aprenderam. E eu sei que tem muita gente me ouvindo. E o Espírito Santo está revelando, está clareando a mente. Quem crê que tem muita gente ouvindo esse culto, irmãos amados? E muitos entre eles não crentes que não conhecem essas verdades. A oração deve ser feita exclusivamente a quem? Foi fraco exclusivamente a quem? Foi fraco exclusivamente a quem? A Deus. Não ore aos anjos, não ore aos santos, não ore aos espíritos. Tem gente que ora para as almas do purgatório. Ora, as almas do purgatório já estão sofrendo. Segundo a doutrina deles, né? Que não existe purgatório. Já estão sofrendo. Mas quem está sofrendo pode acudir ninguém? Glória a Jesus. Não ora a ninguém. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Quem já viu essa passagem? São Lucas 11. Vamos ver, abre São Lucas 11, nós vamos estar terminando. Abre São Lucas 11, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas celestiais. Versículo 1, pode ler. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí o que foi que Jesus disse? Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Pronto, Jesus mandou orar a quem? Jesus mandou orar a quem? Pai. A quem?
Ao Pai. Ao Pai. Jesus não mandou orar a Pedro, não mandou orar a Tiago, não mandou orar a João, não mandou orar a Virgem. Ele mandou orar ao Pai. Quando orar, diga: Pai nosso que estás no céu. Dá para dizer aleluia para Jesus, irmão? Aí alguém diz: não, mas a Ave Maria está na Bíblia. Salve a agraciada, ave cheia de graça, Senhor contigo. Mas ali não é uma oração. Ali é uma saudação. Oração é coisa, saudação. A paz do Senhor não é oração. Paz do Senhor, irmão, não é oração? É uma saudação. Não é mandando orar a Virgem. A Virgem é digna de respeito. A Virgem é a mãe de Jesus. A Virgem foi salva. A Virgem está no paraíso celestial. Mas a Bíblia não manda orar a Virgem. Jesus disse: quando orardes, dizei assim: Pai nosso, que estás nos céus. Dá para dar um aleluia para Jesus? Dá para dar um aleluia mais forte para Jesus, igreja? Orar ao Pai, orar a Deus. Perdoai os nossos pecados. Então, quando é no fim da oração, aí diz o quê? Versículo de número 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. No final da oração, se pede em nome de quem? E pelos méritos de quem? De Jesus. De quem, meus irmãos? Santo Filho Jesus. Pelo santo Filho de Deus, Jesus. Por que nós pedimos em nome de Jesus? Porque quem é que tem mérito diante de Deus? Qual é a única pessoa que tem mérito diante de Deus? Quem é a única pessoa que tem mérito? Jesus Cristo. Não é São Pedro, não é São Paulo, não é Isaías, não é Jeremias, não é a Virgem, não é São José, é Jesus. Você diz: Pai, eu estou te pedindo, é pelos méritos de Jesus, é em nome de Jesus, é pela santidade de Jesus, é pelo crédito de Jesus, porque eu não tenho crédito. Quem tem crédito diante de ti é Jesus. Quem diz amém? Se você disser: Pai, eu te peço em nome de Abraão, Deus vai dizer: Abraão mentiu muito, meu filho. Se disser: Pai, eu te peço em nome de São Pedro, Deus vai dizer: meu filho, Pedro mentiu, disse que não conhecia meu filho. Se você disser: Deus, eu peço em nome de São Nicolau, São Nicolau, meu filho, sobe pela chaminé para pular na casa do povo, não dá certo não, que é o Papai Noel. Não é em nome de Nicolau, não é em nome de Isaías, não é em nome de Jeremias, não é em nome de Maria, não é em nome de José, é em nome do teu santo Filho Jesus. Porque só Ele é quem tem crédito diante de Deus. Ah, irmão, Pedro não tem crédito, tem não. Maria não tem crédito, tem não. João não tem crédito, tem não. Só quem tem crédito diante de Deus é Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que Ele está assentado à direita de quem? De Deus. E está fazendo o que lá no céu? Intercedendo. Está fazendo o que lá no céu? Intercedendo. Intercedendo por nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.